Sejam bem-vindos ao Piauí em Cidade, nosso podcast do Portal 86. Portal 86 que tem a sua TV 86, nosso canal no YouTube. Já aproveito desde já para pedir a sua inscrição. Tem um botãozinho, tem aqui um QR Code, você pode acessar, pode jogar o celular e você vai ver o botãozinho de inscrever-se, o botãozinho vermelho que tem aí. Inscreva-se, é muito importante para a gente, o seu compartilhamento. Não curta só o vídeo, curta também o nosso canal no YouTube. Conto com a sua inscrição a partir desse momento, tá bom? Bom, o nosso Piauí em Cidade, eu tenho que esclarecer sempre, Piauí em Cidade é um podcast que exalta piauienses que chegaram no topo de suas carreiras, seja na área de cultura, entretenimento, política, as mais diversas áreas. Estamos chegando ao nosso segundo episódio. Já apresento aqui a nossa convidada de hoje, nossa convidada do nosso segundo episódio. Fico muito honrado em receber a Gabi Pinho. Mas antes de eu falar da Gabi Pinho, eu quero falar um pouco do que é o Piauí em Cidade para que você entenda qual é a ideia do nosso podcast. Podcast que não só vem para exaltar, mas para que sirva de exemplo, né? Que são pessoas que vão contar suas histórias, a gente chega nesse segundo episódio, e que elas vão motivar, vão incentivar outras pessoas a fazerem, de alguma forma, nessa área que você atua, que você representa, a chegar lá. Como é que se chega lá? E um exemplo de quem chegou lá, Gabi Pinho, eu vou aqui apresentá-la um pouco, antes dela fazer suas considerações iniciais. Gabriela, deixa eu pegar uma peça aqui, que é grande, viu? Gabriela Feitosa Pinho, a Gabi Pinho. Eu tenho a idade aqui, mas eu não vou revelar a sua idade. Se você pode revelar, pode revelar. Teresinense, formada em enfermagem pela UESP. Hoje é sem sombra de dúvidas, aqui eu não tenho qualquer dúvida em falar a respeito disso. A maior digital influencer do Piauí, ela está entre as mais conhecidas do Nordeste. Hoje é empresária, dona de 3 empresas, a Lenk, Vou Bronzear, MG Beachwear, atua como modelo e como influenciadora digital, alcançou o posto de produtora de conteúdo, sendo uma das pioneiras, atua desde 2014. É também consultora de imagem, eu não sei se eu vou acertar o nome, personal stylist, personal brand. Atua também na produção de conteúdos digitais relevantes, contribuindo com estratégias de posicionamento e brand de marcas. Vocês, inclusive, vão pegar uma aulazinha com ela, tá bom? De graça. Locais e nacionais. Estuda desenvolvimento pessoal, estudou, né, no caso, os cursos de coaching integral sistêmico, com o professor Paulo Vieira, que é de Brasília. Fez treinamento de lideranças com Tadashi Kadomoto, de São Paulo, além de outros cursos. Entre as marcas que a Gabi já passou, que contrataram ela, a marca dela, tem a Marisa, Scala, Chili Beans, Riachuelo, Alphaville, entre outras. Ela não é uma pessoa que chegou lá. Bem-vinda, Gabi Pinho. Um prazer recebê-la no nosso Piauí em Cidade. Obrigada. Fico super honrada pelo convite, principalmente por estar aqui no comecinho do podcast. Eu fico super feliz quando me convidam para falar sobre a minha carreira, para falar sobre a minha vida profissional, porque me faz repensar e me faz olhar para trás e ver tudo que eu percorri e que, logicamente, não foi fácil, né? Eu costumo dizer assim, não que isso facilite, mas o fato de você ter uma referência, por exemplo, eu tive uma tia, uma mãe, um pai que me influenciou para essa área, torna mais fácil porque você acaba tendo mais conhecimento dentro da área. E eu não tive. Então, eu tive que cavar ali tudo sozinha, tive que passar por provações dentro da minha própria casa e acho que isso me fortaleceu também. E eu acho que é justamente isso, Gabi, que a gente quer trazer com o Piauí em Cidade. No seu caso, na área que você atua, como você começou? Porque assim, não houve um outro exemplo. Você teve a iniciativa de fazer, de acreditar, né, talvez nessa proposta, num projeto, e que hoje se tornou algo mundial, uma coisa que no mundo inteiro as pessoas estão querendo fazer, estão querendo ganhar dinheiro com a internet. E aí eu te pergunto, para a gente começar essa nossa conversa, porque não é uma entrevista, é uma conversa, o que te levou, o que te incentivou? Assim, poxa, tá, sabe aquela luzinha piscou, em que momento? Vamos lá. Eu comecei aos 15 anos de idade a me envolver muito com assuntos na escola, né? Fazia primeiro ano do ensino médio e aí tinha gincana, feira de ciências, tudo isso eu queria liderar. Uhum. Eu queria organizar e ficar à frente. Eu não podia ver um palco, não podia ver uma passarela, não podia ver nada disso. Então, assim, eu fui me identificando muito com essa área de comunicação. Eu só não sabia
como que eu iria comunicar e o que eu iria comunicar. Mas era algo que eu fazia com prazer. Então, na época ali tinha Orkut, né? E aí eu criei meu Orkut. Vim desde a época de Flogão, que é mais antigo. Eu não acredito que você é da época do Orkut. Pensei que de todos. Mas assim, o Orkut, ele tinha um limite de pessoas. Se eu não me engano, era 5 mil pessoas como que é você o Facebook? poderia ter. Não sei se ainda hoje mas tinha um limite. Aí né? tem um limite, né? E aí eu fiz a minha primeira conta do Orkut, a minha conta lotou, e eu fiz uma segunda conta do Orkut. Então, assim, eu percebia que eu nunca tinha esse negócio de ser privado. Não, eu queria realmente contribuir com as descobertas que eu fazia durante a minha vida. Então, hoje eu descobri que se eu usar isso, sei lá, minha pele vai ficar melhor, meu cabelo vai ficar melhor. E aí eu compartilhava. Eu não sabia com quem que eu tava compartilhando. Isso no Orkut, né? Isso Orkut, isso lá atrás. Porque, assim, só eu tô colocando a questão do Orkut, porque algumas pessoas não vão nem entender, porque assim, não eram nem seguidores, eram amigos, Eram né? amigos. E assim, se você tinha 5 mil, a minha pergunta é, você colocava algo, por exemplo, que você usava e as pessoas... Não lembro se tinha foto. Não, era foto. E aí você colocava foto. Eu colocava foto e aí colocava legenda e tal. E o Orkut, ele era bem parecido com o Facebook. E no Facebook eu fazia a mesma coisa. O que veio pra mudar foi o Snapchat. Que ele entrou como uma plataforma de vídeos em que gerou uma conexão maior com as pessoas. Onde aquelas pessoas que só postavam fotos, escreviam legendas, as pessoas começaram a saber um pouco mais da sua vida. Um pouco mais tá ali dentro da sua casa, participando da sua rotina. Então, e eu peguei todas essas ondas. Eu entrei na onda do Orkut, eu entrei na onda do Facebook, eu entrei na onda do Snapchat. E aí, quando o Instagram surgiu antes, mas não tinha a questão de stories e tal, era também desse mesmo formato de fotos. E aí, quando começou essa onda do Snapchat, e aí eu levei para o Instagram a questão dos stories, que foi quando realmente as coisas começaram a funcionar mais. E o bom da internet, eu até falo isso para muita gente, trazendo assim para o lado empreendedor, né? O bom da internet é porque a pessoa que está do seu lado pode ser... sei lá, o dono da Marisa, pode ser o dono de um portal gigantesco. Ou seja, você está lado a lado com uma empresa que ela está muitos anos no mercado. Então, assim, o fato de você ter uma rede social como o Instagram te faz ter um acesso muito rápido a tudo. E é gratuito. Então, eu sempre falo, gente, se você tem a oportunidade de ter uma rede gratuita que você pode contribuir com o seu negócio, por que você não tem? Né? E aí é o que eu sempre puxo. Aproveita a oportunidade, aproveita a oportunidade. Eu sempre fui aproveitando a oportunidade e a internet fez com que o meu trabalho ficasse conhecido de forma nacional. Então, hoje, eu acho que 60% das marcas que eu trabalho são nacionais. Não são daqui, não são regionais. Eu sempre fui muito aberta para todas as marcas. Mas é muito bom você ver que um escritório lá de São Paulo está pesquisando um influenciador nível Brasil para representar uma marca e meu nome está no meio, né? Sendo que eu nunca saí daqui. Porque muita gente acha assim, eu tenho que me mudar, eu tenho que morar em outro lugar para poder alavancar minha carreira. E na verdade não. E na verdade não. É mais rápido? Sim. Mas é uma coisa que eu sempre coloquei na balança. Eu quero mudar totalmente, sair daqui, ir para um outro lugar. Não quero. Eu prefiro ter essa raiz da minha vida aqui e me esforçar um pouco mais para poder ter esse reconhecimento nacional. Tá, mas vamos por partes. Você falou o seguinte, há essa lista, a gente sabe que existe, as grandes agências procuram, seu nome está entre esses nomes do país inteiro, do Brasil inteiro, mas assim, lá no começo, como assim, você publicou uma foto, viu que o pessoal gostava do que você publicava no Snap, no Orkut, no Facebook, aí você foi pro Instagram. Aí eu queria saber, você pode até contar algum caso, alguém chegou em você através hoje você tem toda uma equipe, mas no comecinho, sei lá, 2014, 2015, uma marca dessas chegou para você no Instagram, mandou um direct, como foi que isso aconteceu? Eu tenho um negócio assim, eu sou metida, né? Tipo assim, eu sempre gostei de profissionalizar. Bota as hashtags aí, metida, ó, importante. Eu sempre gostei de profissionalizar. Então, assim, eu tinha, sei lá, 5 mil seguidores no Instagram. Mas a partir do momento que eu me propus a trabalhar com isso, eu criei um domínio, eu criei um site,
eu chamei uma pessoa para trabalhar comigo. Então, eu via que eu precisava profissionalizar porque ninguém aqui estava fazendo isso. Sim. E quando eu buscava referências fora, eu via que todo mundo tinha um negócio mais organizado. Tanto é que no começo, as pessoas tinham um certo receio de me procurar por achar que era diferente ou que era muito caro. Isso esse receio aqui, no caso. Aqui. Porque era a forma de abordagem do meu trabalho é diferente de outras abordagens. Então, eu sempre fui muito profissional. Então, quando você falou, eu sou enfermeira formada pela Universidade Estadual. E aí, eu comecei desde meus 15 anos fazendo trabalho como modelo. Depois, eu fui migrando para essas postagens. Quando eu percebi que o que eu falava, o que eu vestia, o que eu indicava e o que eu postava era o que as pessoas estavam buscando, eu dei esse estalo e fiz disso o meu negócio. Então, eu chegava, por exemplo, para a marca de um amigo e falava, olha, quando eu falo sobre os produtos que eu estou usando, geralmente as pessoas compram. O que você acha? Ah, vamos testar. Vamos. Então, eu testava e aí eu vi que realmente funcionava. E aí, por isso, eu comecei a profissionalizar. Entendi. Mas, assim, quando você fez isso com um amigo, chegou... Você falou o nome de várias empresas, nós falamos aqui no início da sua apresentação, mas qual dessas marcas chegou em você, lhe buscou para, quero que você divulgue, que você disse, poxa, chegou isso para mim? As primeiras marcas nacionais que vieram falar comigo foi através de franquias regionais, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive contato, a franquia me contratou, a daqui. Pode falar o nome, fica à vontade. Obviamente, tá? a Nacional vê. Eu tô tentando lembrar, que minha memória é muito ruim. Mas eu acho que foi a Chili Beans. Aí a Nacional começou a ver o trabalho que eu exercia, eu sendo uma influenciadora local, e viram que eles podiam capturar e pegar para a equipe nacional. E aí, quando uma nacional te chama, as outras também vão ficando de olho, né? É aquela coisa, a mesma coisa aqui. Quando aparece alguém bacana que faz um certo tipo de trabalho, a gente começa a comentar, né? E aí, a gente vai procurando essa pessoa. E aí, foi dessa forma. A Scala também, eu comecei com um contrato regional da franqueadora daqui. E hoje, meu contrato é nacional. Eu tenho, acho que, 6 anos de contrato com eles. E várias outras marcas. E hoje em dia, não. Já tem mesmo essa lista nacional, né? Que as empresas vêm falar comigo e às vezes eu fico, gente, não acredito que essa empresa veio falar comigo. Bacana. E assim, você falou de um ponto que eu achei interessante, Gabi, diz respeito às empresas, os empresários locais. Eles ficavam com receio de chegar em você, porque assim, e isso é muito cultural, né? Não vou chegar não, ela é muito de São Paulo, tem a cultura do Rio, era mais ou menos isso? Assim, na verdade, as pessoas, elas criam uma coisa na cabeça delas, que por achar que algo é sério e organizado, é inacessível. E, na verdade, não é. Eu criei um trabalho organizado, mas para mim, para minha organização e para uma entrega com excelência. Então, assim, essa visão de inacessível, ela é um pouco distorcida, porque não é. Obviamente, a gente estava até conversando antes do Pode Começar, que para a gente poder crescer na vida, a gente precisa filtrar, né? Não faz sentido, eu até contei isso em um curso que eu dei, e todo mundo ficou muito chocado, vou contar aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que todos os dias eu estou falando sobre estilo de vida, que é interessante você levar uma vida mais saudável, que é interessante você ter equilíbrio, que praticar atividade física, você tirar 40 minutos do seu dia, não vai te prejudicar, pelo contrário, vai te gerar muitos benefícios, que isso melhora a tua autoestima, uma alimentação boa, vai também melhorar, vai te dar longevidade, vai fazer você ter mais saúde, vai fazer você envelhecer com saúde, enfim. Então, a minha linguagem é essa. Eu sempre falei isso, eu sou uma praticante de esporte, porque eu amo praticar esporte e eu procuro passar isso para as pessoas, que quando você se dedica a hábitos mais saudáveis, às relações mais saudáveis, a rotina, enfim, sua vida fica mais leve. E aí eu recebi um e-mail da Coca-Cola para fazer um publi da Coca-Cola.
E aí eu lembro quando eu contei para as pessoas, eu falei, gente, a Coca-Cola me procurou para fazer um publi. Eu ia fazer o quê? Aí todo mundo aceitar. Eu falei, recusar. Aí, como assim? Eu falei, gente, se eu tô todos os dias da minha vida falando sobre hábitos saudáveis, sobre rotina saudável, sobre isso, não faz sentido eu colocar uma Coca-Cola na minha mesa. Não que a Coca-Cola vai acabar com a tua vida ali e você tomar esse copo de Coca-Cola. Mas vai fazer com que eu perca a credibilidade que eu construí durante anos. Perfeito, perfeito. Ah, Gabi, você não bebe Coca-Cola? Eu bebo. Quando eu tenho vontade, eu bebo Coca-Cola. Mas não é isso que eu tô te incentivando a fazer. A história assim, há um certo preconceito, eu já vi, no termo influenciador ou influenciadora. Então, assim, se você está influenciando e você não quer que as pessoas sejam influenciadas para consumir Coca-Cola, então, assim, você foi muito coerente. É isso, as pessoas falam assim, quer dizer que você não faz nada de errado. Não, gente, sou toda errada. Eu faço um monte de coisa, eu erro todos os dias. Eu tomo Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola quando eu tenho vontade, mas é algo que faz parte da minha vida? Não. Eu passo o dia inteiro bebendo água. Agora, se uma vez no mês eu tomei uma Coca-Cola, não é a Coca-Cola que vai resumir todas as outras decisões que eu tomei durante o resto do mês. É isso que eu tento falar. Eu falei, e no dia que eu botar uma Coca-Cola na minha mesa, vocês não vão lembrar da água que eu pedi pra vocês beberem todos os dias. Vocês vão lembrar da Coca-Cola. E aí é interessante, eu tô lembrando, eu não sei se foi o Cristiano Ronaldo, não sei se por mim estão lembrando, que ele pegou uma Coca-Cola durante a entrevista e afastou. E recusou. Assim, né? Tá, e, justamente por isso. Não. E ele, além da imagem de atleta, né? Tem uma questão que diz respeito que o pessoal começou a falar, a Coca-Cola perdeu o mercado e isso e tal, não sei o quê. Caiu. Eu lembrei de outra. Eu vou só sim. te dar um exemplo. Teve como é que chama aquele pessoal bodybuilder? Enfim, que ele é muito famoso. E ele veio pra Teresina pra participar de um evento. E aí eu lembro que ele saiu do hotel e ele tava com um Aquarius Fresh na mão. E aí ele saiu tomando esse Aquarius Fresh e tal. E aí um amigo meu, depois a gente andando, ele foi comprar um Aquarius Fresh. Eu falei, por quê? Aí ele, fulano bebe e ele é bodybuilder. Aí eu falei, gente, olha a influência. E fica na cabeça das pessoas. Então tu imagina, eu tô lá, boto a Coca-Cola na minha mesa, faço o publi, ganho meu dinheiro, beleza. Mas aí toda a outra linguagem que eu construí, ela vai ser destruída. Porque a pessoa vai dizer assim, não, ela tá aqui todo dia falando de hábitos saudáveis, mas tá aí bebendo. Tenho certeza que bebe todo dia. E aí, perdão, outro ponto que eu queria tocar, que você tratou muito bem, diz respeito à credibilidade. Eu até uso como o slogan no 86, credibilidade não se pede, se conquista, né? Então, assim, você demonstrando uma situação como essa, é por isso que você tem os clientes que tem. Você acabou de falar de um contrato, 6 anos, porque você construiu essa credibilidade. E te digo mais, antes, a gente estava falando dos bastidores aqui, já chegaram e disseram assim, eu quero anunciar clientes meus, eu quero anunciar a minha marca, vou procurar a Gabi Pinho. Eu disse, mas como assim procurar a Gabi Pinho? Não, porque o que ela anuncia, vende, dá certo e tal. Tá bom. Viu, gente? Vocês estão ouvindo, né? E aí, por isso que eu até na sua apresentação falei, né? A influenciadora hoje é a principal. Coloca entre as 3, você está em primeiro lugar. Então, assim, o que falta para essas pessoas é buscarem isso aí que você está falando, essa credibilidade. Você recusou a Coca-Cola por uma questão sua, talvez pessoal, mas que você não quer passar para outras pessoas. Talvez seja isso, Gabi, que outras, não vou dizer influenciadoras, mas pessoas que querem começar, por exemplo, a vender, a ganhar dinheiro, conteúdo na internet, possam fazer. Você concorda? Total. E nessa mesma linha de raciocínio, tem um detalhe importante. As pessoas acham que pelo fato de eu trabalhar com internet, eu ser influenciadora digital, o meu maior sonho é ser famosa. E não é. Nunca foi. Nunca foi. A minha satisfação pessoal é reconhecimento. Pode ser de 10 mil pessoas, de 20 mil pessoas, de 30 mil pessoas, pode ser. Mas o público que eu conquisto, o que eu quero deles é reconhecimento com o meu trabalho, com a minha verdade. Você fala assim, você queria... Ontem mesmo me perguntaram se eu participaria de um reality show. E eu falei que não. Eu vi no teu... Eu falei que não. Aí uma pessoa veio assim, como assim você não participaria? Todo mundo que trabalha com isso quer participar. Eu falei... Não, eu não almejo
participar de um reality, expor toda a minha vida, e depois eu tenho um pós-reality, que minha vida vai mudar completamente. Não é isso que eu almejo. Eu almejo crescer muito, mas dentro das coisas que eu me proponho a fazer. Isso eu quero. Fama, não quero. Só que tem a gente famosa que não ganha nada. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes. Quando as pessoas falam assim, mas tem gente aqui que tem mais seguidores, que é mais conhecido, não sei o quê. Tem um monte. Tem um monte. Recentemente, muita gente cresceu nessa área da internet. Mas poucas pessoas, e eu arrisco dizer que não sei quantas, mas muito poucas, não fazem o trabalho com marcas da forma que eu faço. As pessoas, elas ganharam reconhecimento, elas ganharam nome, mas com outro tipo de coisa. E não fazendo o trabalho com marcas do jeito que eu faço. E assim, você falou dessa questão que lhe perguntaram sobre o Big Brother e não buscar fama, né? É preciso separar, né? Primeiro entender. Porque o que você está fazendo é um negócio, né? Você está ganhando dinheiro com isso e você está deixando bem claro. Gente, não é o Big Brother, não sei lá, tá na emissora de TV. Pronto, o Whindersson, ele recusou convites para participar de um programa, de uma emissora, porque além dele ganhar mais dinheiro, ele fez um trabalho que é o que ele gosta, o que ele sabe. Assim, a forma de fazer. Eu acho que é isso que você está falando, né? Sim, ele cresceu de grão em grão, o Whindersson, e único e exclusivamente pelo trabalho dele. Então, ele não deixaria de fazer o que ele faz hoje, que é o que dá satisfação para ele, para fazer outras coisas para outras pessoas e, sei lá, porque vai ganhar mais também. Inclusive, eu quero aproveitar aqui que o Whindersson foi convidado, tá? Ele é o que mais representa essa ideia do Piauí em Cidade. Demais. Para orientar o nosso podcast. Demais. Quero aproveitar, vocês já divulgaram aí alguns dos nossos patrocinadores. A Corisco, né, que é a nossa patrocinadora master. Aí a Pulse Propaganda e também a Resolvo Engenharia. Agradecer os nossos patrocinadores aqui no nosso podcast e nesse nosso segundo episódio, tá? Gabi, eu acompanhei algumas entrevistas, algumas informações sobre você. Eu vi uma entrevista que você concedeu para a Neyara há um certo tempo, não sei se está com mais de um ano isso. Acho que está na pandemia. Eu acho que está com uns 2 anos. É porque vocês estavam de máscara. Ela chegou, acho que Sim. Foi na sua casa, não sei. Mas você falou algo a respeito de ter iniciado com 15 anos e com 18 ter alcançado essa independência financeira. Eu queria que você falasse sobre esse ponto. Então, como eu te falei, eu comecei a trabalhar com uns 15 anos, fazendo fotos, fazendo trabalho como modelo, né? E aí, depois, eu entrei em agências, mas vi que não conseguia ficar dentro de uma agência, então eu comecei a construir a minha própria carreira, comecei a fazer tudo sozinha. E eu era muito contratada para fazer trabalhos como modelo. Então, por exemplo, uma loja me chamava para fazer uma campanha de fotos. Aí eu ia lá e postava sobre a campanha de fotos que eu tinha feito sobre a loja. Então a loja via que o fato de me contratar era melhor do que contratar uma modelo. Entendeu? Ele não estava contratando a Gabi, ele não estava contratando uma modelo. Ele estava contratando a Gabi, que ela entregava um plus. E isso fez com que a minha carreira ela crescesse de forma mais rápida. E não foi nem aos 18, foi aos 20 anos, se eu não me engano. 18 para 20 anos. Eu já não dependia de forma nenhuma dos meus pais, né? Mas eu morava com eles, porque, enfim, eu era muito nova. E os meus pais são daqui, moram aqui. Eu saí de casa aos 24 anos, foi. Mas na minha família a gente passou por um processo bem complicado também. O meu pai, ele é funcionário, servidor público, aposentado hoje. E a minha mãe, ela sempre trabalhou como vendedora. Eu tenho 28 anos, que você não falou, mas eu... Eu disse. Você fica à vontade. Zero problema. Eu tenho 28 anos e minha mãe trabalha há 28 anos, que ela começou a trabalhar quando eu nasci. No mesmo lugar, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas. E aí, o meu pai, ele passou por um problema profissional em que ele ficou muito desgostoso e resolveu largar. E aí ele achava que ia ser de um jeito e foi de outro. Então, meu pai passou, acho que uns 2 anos desempregado, sendo que nós somos 3. Eu e mais 2 irmãos, né?
E aí eu fazia UESP, meu irmão mais velho fazia UFP, e o mais novo ainda estudava em escola. Então, tinha que pagar a mensalidade. E aí foi um momento muito estressante, muito difícil na minha família, porque é aquela coisa, vida adulta não é fácil. Imagina quando você tem 3 filhos, né? Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, eles foram muito guerreiros. Porque pra você viver sozinho ou pra você viver com mais um, é difícil, né? Você descer de padrão é difícil. E minha família sempre foi classe média ali. Sempre foi. Eu sempre falo, eu nunca tive o que eu queria. Nunca. Eu sempre tive o que eu precisava. Então, se eu preciso de um caderno, é um caderno. Mas não é o caderno que eu quero, é um caderno, entendeu? Então, sempre foi da forma que os meus pais conseguiam fazer. E essa fase do meu pai ficar desempregado e eu começar a ver dificuldade na minha família e começou a estresse e tudo, fez com que eu acelerasse mais ainda esse processo de profissional. Então, eu estudava na UESP integral, então é de 8 às 18. Então, eu estudava de 8 às 18 e, às vezes, quando eu saía da faculdade, eu ia fazer trabalho. Final de semana, eu fazia trabalho. Feriado, eu fazia trabalho. Então, eu comecei a trabalhar cada vez mais para poder levantar uma renda para que os meus pais não precisassem me bancar em absolutamente nada. E eu comecei a ajudar o meu irmão também para que meu pai não precisasse bancar ele. Para pelo menos falar assim, não, calma, que aqui você não precisa se preocupar, né? O que for para você se preocupar, você vai lá e faz. E foi isso, por isso que eu comecei também a acelerar mais, a trabalhar mais. Eu acho que tudo na nossa vida, toda a criação que a gente tem, tenho certeza, nos torna quem nós somos hoje. E você falou dessa questão da dificuldade financeira que você enfrentou, que sua família enfrentou, e que às vezes, e por isso que é importante demais esse tipo de depoimento, Gabi, porque assim, muita gente só vê o agora, né? Vê o momento que você tá. Não sabe as dificuldades que você enfrentou, que você, sua família, que seu pai, como você contou aí. Bota aí a foto aí, é o seu Luiz Pinho. Tem foto aí. Dona Fátima. Tem aí? Tá fácil aí pra puxar aí? Ai, são meus amores. Meu pai e aí minha você mãe. Passa um filme aí na sua cabeça, lembrando... Porque assim, você falou da questão financeira, do quanto que eles foram guerreiros, né? Olha onde é que você tá hoje. A gente tá falando da maior influenciadora digital do Piauí, de um empresário que tem 3 empresas. Oh, lindos. É isso. Mas meus pais, eles... eu sempre falo assim, mas você não acha difícil a carreira e tal? Eu falei, gente, a primeira barreira que eu enfrentei foi dentro da minha casa. Foi para provar para o meu pai que eu não queria ser enfermeira, eu não queria trabalhar com aquilo e eu queria trabalhar com internet. E ele, uma pessoa... Essa é a primeira postagem. Era pro final, tá? Vocês anteciparam. Era surpresa. Então, assim, a primeira 2013. 2013, deixei a data aí. A primeira pessoa que eu tive que provar que eu era capaz foi pro meu próprio pai. Depois que eu provei pra ele e pra minha mãe e que eles ficaram do meu lado, eu senti que eu tinha o bem mais precioso, que eu tinha apoio dentro de casa. Então, o que viesse da rua era fichinha. E nessa questão do que você falou sobre o seu pai, né? Essa resistência existiu de que forma? Foi só dele, mãe, irmãos, namorado? Como é que foi? Não, assim, meu pai, ele sempre foi muito resistente, porque meu pai é muito rígido. Hoje eu me vejo muito como ele. Mas ele sempre foi muito rígido, muito correto. Meu pai é muito correto. E ele não admitia eu largar uma faculdade que eu passei 5 anos estudando para arriscar em algo totalmente novo. Mas aí eu comecei a provar para ele que aquilo dava certo. Eu mostrava, eu abri minha primeira empresa, uma MEI. E aí eu abri a MEI e falei assim, meu pai é administrador, né? Eu falei, pai, administra aí minha empresa, por favor, porque eu não tô dando conta. E aí ele começou a ver que circulava, que tinha resultado. Mas isso já agora? Não, lá atrás. Quando eu me formei. Me formei em 2016. E aí ele falava, ele via que a empresa rodava, que funcionava, que eu precisava de outra pessoa para trabalhar comigo. E quando ele viu o resultado, foi que ele passou a acreditar muito.
E hoje ele fala para ter ideia como as coisas giram, né? Depois o meu pai ele fez um concurso, ele voltou a ser professor, que foi há muitos anos atrás, ele passou no concurso do Senac, e aí meu pai voltou para a vida profissional aos seus 60 e tantos anos, sendo professor. E ele em uma das turmas dele, ele me chamou para palestrar para os alunos dele, para falar sobre a questão do business atual. Como as coisas viram, né? Olha só, pra você ver, né? Eu falei que o nome dele é Seu Luiz, né? Luiz. Seu Luiz, um abraço. Olha o que se tornou. Agora, eu queria que você detalhasse assim, essa rigidez dele. O que você lembra, assim? Por exemplo, vou lembrar do meu pai. Meu pai, eu fazia alguma coisa assim errada, meu pai dava um puxão de orelha, depois de uns 3 puxão de orelha, na hora que eu sabia que ele ia reclamar, eu me mijava todo nas calças, só de medo. Então, assim, eu aprendi muito com essa rigidez do meu pai também. A rigidez do meu pai é porque ele é muito cheio de regras e tudo é extremamente correto. Só que eu nunca tive medo do meu pai. Eu sempre enfrentei, mas enfrentei com muito respeito, né? Sempre fui muito respeitosa. E aí, por exemplo, eu tinha um trabalho para fazer num domingo de manhã. E aí ele, minha filha, você não vai, não sei o quê, aquela coisa. Você não precisa estar saindo de casa no final de semana. Eu falei, mas eu vou e eu quero que você vá me deixar, porque eu não tenho como ir. Só que eu pedia pra ele me deixar, pra ele ver que era um trabalho. Sim. Que eu tava lá fazendo foto, que eu tava trabalhando, que eu tava me esforçando, enfim. A rigidez dele era em relação a isso. Ele tinha muito medo de que eu largasse algo que era certo por algo duvidoso. O medo do pai, a gente tem medo do filho sofrer, a gente tem medo do filho quebrar a cara, a gente tem medo dessas coisas, né? Então, ele como pai, já minha mãe não, ela é mais tranquila. Então ela falava assim, você acha que dá? Eu falava, acho. Aí ela, então vai. Agora sim, esse eu acho, você sempre teve essa convicção? Eu sou muito, 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 muito positiva. Então, assim, quando tá dando tudo errado, eu falo, não, mas vai dar certo, fica todo mundo tranquilo. A minha sócia, ela fala assim, amiga, quando eu tô desesperada, eu vou atrás de ti, porque tu me passa segurança. Bacana. Eu falo, mas tem que dar certo, uma hora vai dar. Não é tudo que dá certo, mas se o que não acontece é ficar sentada aqui, esperando a vida passar, esperando os problemas se resolverem sem fazer nada. Mas se eu tô me esforçando, se eu tô fazendo com que dê certo, uma hora vai dar. E aí eu tô lembrando, chegando nesse raciocínio, você falou o seguinte pra Neyara. Neyara, muito conteúdo, produzir muito, fazer. É mais ou menos isso. Se você diz pro seu pai, pra sua mãe, ó, eu tenho que fazer, me deixe lá que eu vou fazer, vai dar certo. Acredita. Então, assim, como é que você poderia passar isso para outras pessoas? Porque, assim, eu vejo muita gente tentando, tem empresa, trabalha, seja lá qual for a área, mas ela, sei lá, colocou uns 2 stories, aí alguém, sei lá, se influenciou por alguma coisa dela, ou gostou do que ela divulgou e ela para. É aquela coisa, entregue para depois pedir. Eu sempre falo, tem muita gente que fala, mas me dá umas dicas, o que eu posso fazer para conseguir, para trabalhar com isso? Eu falo, primeiro entregue. Porque qual a empresa que vai te contratar? Imagina, eu vou dar o exemplo de cadeira, porque estamos sentados aqui na cadeira. Inclusive, posso fazer propaganda no podcast, né? Então, comprem cadeiras Argo. Meu amigo Bruno vai gostar dessa propaganda, hein, Bruno? Vamos trocar. Ele vai adorar isso aí. Vamos trocar as cadeiras aqui, cadeiras d'Argo, viu? Aí, mas assim, pra gente dar um exemplo. Eu quero te vender uma cadeira, mas eu só te falo da cadeira. Eu não te mostro a cadeira. Eu não consigo. Eu só te falo. Aí eu falo, eu tenho uma cadeira que é muito boa. Eu posso ver a cadeira? Não tá disponível. Mas eu posso sentir a cadeira, eu posso sentar, Não tem como. Tu vai querer a cadeira? Não. Tu não vai. Então, a mesma coisa eu chegar pra você e falar assim, deixa eu falar da tua marca, mas deixa eu ver você falando de alguma marca. Não tem ainda, eu tô começando, eu quero falar da sua pra começar. Então, como é que eu vou... Nem eu vou confiar em te dar a minha marca, o nome da minha marca pra você falar, se eu não sei o que é que você vai falar. Então, o entregue pra depois receber, pra depois pedir é isso. É você primeiro mostrar o que você sabe fazer, para depois você querer ser contratado e ser pago para isso. Perfeito. Então, se eu acho que a minha especialidade é falar de moda, eu tenho que falar de moda o tempo inteiro. Eu tenho que
pensar fora da caixa, eu tenho que trazer soluções para a vida das pessoas que me seguem, porque ninguém quer me seguir para passar o tempo. São milhões de outras pessoas que você pode seguir. Por que que você é o alecrim dourado que ela vai querer assistir você? Então, você tem que fazer por merecer. Então, você tem que entregar um conteúdo de qualidade. Então, quando eu falo isso, é isso. Você tem que produzir. Produzir. É conteúdo. Hoje mesmo me perguntaram, falaram assim, qual a parte mais difícil de criar conteúdo? Eu falei, é criar. Por quê? Eu posto uma coisa hoje e amanhã não tem mais valor nenhum. Amanhã eu tenho que pensar em outra coisa. E depois em outra coisa. Então, a memória é curta, né? Aqui desse meio. Então, você tem que estar o tempo todo fazendo. O tempo todo. Você tem acho que algumas pessoas têm essa dúvida, essa pergunta para você. Você tem uma organização do que vai postar? Assim, pela manhã eu vou postar que estou na academia, meu café da manhã, o meu almoço, ou não? É espontâneo, é muito mais espontâneo. Eu sou virginiana, então a virginiana, ela anota tudo e ela programa tudo. Perfeito. Bem metódica? Muito metódica, muito sistemática. Mas, assim, não coisas pessoais, né? Por exemplo, postar que estou na academia. Não. O que está na minha agenda é a minha obrigação. Ou então, se hoje eu estou aqui, me deu um estalo de, tipo assim, ou então você me perguntou alguma coisa e eu vi que seria interessante eu abordar esse assunto com as pessoas, e aí eu anoto, falar sobre assunto X. E aí eu vejo um momento do meu dia que eu consiga abordar esse assunto. Mas as minhas obrigações, elas são todas agendadas, tudo certinho. Bacana. Você fala de anotar, de fazer, tem a questão da comunicação que você até falou. A pessoa fazer jornalismo, não? Pensei em fazer jornalismo. Menina, eu queria ter feito jornalismo, moda, marketing, tudo enquanto. Mas, enfim, né? Eu fui para enfermagem, porque na época, aos 17 anos, a gente tem que fazer o que a gente se identifica como matéria da escola. Eu acho isso um absurdo. Eu gosto de biologia, então eu preciso fazer saúde, né? Qual é a matéria da escola que a gente estuda para comunicação? Não tem. Não vou nem entrar nesse debate de jornalismo, não, mas deixa eu te perguntar, você estava falando sobre... Esse lado não é despertado. Você falou sobre essa questão de imagem, né? Aí entra como consultora de brand, né? Queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, entra do que você falou sobre o exemplo da cadeira. A pessoa, qual é a imagem que ela está construindo, o que ela quer vender, às vezes ela tem gente interessada e ela não sabe vender. O que é que você passa, um pouco do que você passa para o cliente, para quem procura a Gabi, para esse tipo de consultoria? Tá, a parte de consultoria, eu não tô atuando tanto ultimamente, mas todo cliente que me contrata, eu sempre dou uma conversada, uma ajudada ali. Para entender, né? Isso. E o que eu sempre falo, hoje em dia, você tem que ser muito a cara do seu negócio. O seu negócio, por mais inusitado, diferente ou tradicional que ele seja, ele precisa de um rosto. Porque as pessoas, elas precisam gerar essa identificação. A gente está muito no mundo digital. E as pessoas querem, tipo assim, eu gosto de consumir marca X porque eu gosto de pessoa X. Hoje em dia é isso. E na parte de branding eu falo muito sobre marca pessoal. Sobre você trabalhar a sua marca pessoal, sobre você ter a sua marca pessoal, para você agregar com o produto que você vende. Então, é você ser uma extensão da sua empresa. É interessante que você seja essa extensão, a não ser que você fale assim, não dá. Eu tenho clientes que a pessoa não aparece de jeito nenhum. Mas, tipo assim, nem uma foto que vá tirar, não aparece. E tá tudo bem. Só que, quando você toma essa decisão, você tem que colocar alguém para ser a cara do seu negócio. Não é isso? Às vezes é uma confusão. Você não pode também personificar, né? Tipo, não sou eu, talvez por algum receio dela, pessoa. Mas se ela tiver, o que você está falando é o seguinte, se ela tiver um outro rosto, alguém que possa representar a empresa, ela vai vender muito mais. É mais ou menos isso que você passa, né? É o que eu falo muito. Eu gosto muito de falar com os microempreendedores, porque às vezes eles botam um negócio achando que vai ser uma coisa e é outra. E aí eu falo, gente, se você é um microempreendedor, você não tem um dinheiro alto para investimento, você não tem condição de contratar alguém para ser a cara do seu negócio, para falar do seu produto, para fazer a sua marca, você tem que fazer. Se você quiser vender, você tem que fazer.
E outra, ninguém conhece melhor a sua marca do que você. Você pode contratar quem for, mas ninguém conhece tanto a sua marca como você. Então, assim, quando você toma essa decisão de não aparecer, de não se colocar à frente da sua marca, é interessante que você faça esse investimento para ter alguém. Porque hoje em dia eu estava até conversando, eu falo, gente, eu estou me sentindo meu pai quando eu falei para ele que queria trabalhar com internet. Porque agora tem Avatar, tem o metaverso, e eu fico, meu Deus, eu não sei mais o que está acontecendo, eu não sei mais para onde eu tenho que ir, acho que eu vou ficar aqui, que é mais confortável. É isso, né? Você vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto, né? Total, e agora não adianta, daqui mais na frente, né? Não adianta você botar só a sua cara no negócio, você tem que botar a sua cara e o seu avatar. E... isso que você tá falando, e é algo que muita gente talvez fique assim, boiando. Mas daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, vai estar todo mundo falando a respeito. Um pouco mais. Tá. Mas é muito rápido. Mas assim, eu acho que inicia num período como esse. Aí quando chega pra cá, por exemplo... É de uma vez. É de uma vez. Mas muita gente fala assim, minha empresa não tem nem site da minha empresa. O cara que tá ganhando dinheiro, tem sua empresa, ok. Só que ele não pensa nisso do que você acabou de falar. Primeiro ele não pensa na comunicação. Aí quando dá uma merda, já aconteceu, vou te falar por nossa empresa, nosso portal, aconteceu o caso de uma grande empresária aqui, não vou falar nome não, mas vai saber o que foi que aconteceu. Houve um problema na loja dela de vender roupas e ela não tinha uma assessoria para explicar o que tinha acontecido de verdade. E aí terminou que quando houve a divulgação, o nosso portal divulgou, fez uma matéria de algo que estava um pouco errado dentro da empresa dela, ela quis apenas comprar. Não, eu quero patrocinar o portal e tal, não sei o quê. Eu disse, não é assim. E tem muita gente que está habituada a esse tipo de coisa, né? Talvez pense que é uma chantagem, não era. Eu disse, a gente vai colocar só nosso esclarecimento. A informação que nós demos no portal é verdadeira. Agora sim, a gente lhe procurou para que você informe aos seus clientes, as pessoas do que aconteceu. E ela disse, não, mas é porque eu nunca pensei em ter uma assessoria de comunicação, em explicar certas coisas. E aí acontece, quando deu, no caso deu essa merda, ela explicou. Então assim, faça esse investimento, a Gabi pode falar mais sobre isso melhor do que eu, faça esse investimento em comunicação, em divulgação, em fazer com que alguém represente ela dentro do que a gente tem hoje, pelo menos, de redes sociais. Sim. Mas é muito isso. É porque, assim, a gente tem diferentes ciclos, né? A gente tem o microempreendedor, a gente tem o empreendedor, enfim, que tem diferentes cadeias, né? Diferentes. E você acha que você ser empreendedor, você dá conta de tudo, é você fazer tudo. Não, não é. Dentro da sua empresa, dentro do que você se propôs a fazer, você tem que fazer o que você faz de melhor. O resto você contrata. Porque se você inventar de fazer o que era para ser de uma outra pessoa, você vai acabar tendo um problema, que foi o que aconteceu. Então, assim, não dá para você abraçar o mundo, não dá para você querer fazer tudo. Você realmente tem que contratar, tem que terceirizar, tem que trazer outras pessoas para fazer o negócio funcionar. Eu digo o seguinte, não é só o advogado, não é só o contador, tem também a questão da comunicação, porque depois pode ser tarde demais, né? Tem todo... como tudo, né? Tem todo um protocolo. Então, Gabi, uma pergunta até para que a gente entenda nessas suas postagens, nessa sua divulgação, nesse seu trabalho. O que mais te motiva? O que te motiva diariamente? Porque assim, por que essa pergunta? Tem dia que você tá assim, tacar o foda-se aqui, não vou postar hoje, eu não tô bem, tô legal. Isso existe também com a Gabi Pinho? Com certeza, é normal. E assim, nesses dias eu realmente não posto, não falo. Às vezes eu dou uma parecida e falo, gente, não tô legal, tô estressada, tô com uma série de coisas. Dou uma parecida, as pessoas te cobram? Muito, muito. E às vezes eu falo, não tô legal e tal, ou então eu falo, quero tirar um tempo pra mim. As pessoas não... pelo fato, eu trabalho com internet... eu falo isso para várias pessoas. Eu sou a pessoa online mais offline que existe. Se eu tiver em algum lugar, por exemplo, se eu fizer uma viagem com a minha família, eu tenho que me cobrar
pegar o telefone e aparecer, porque eu não lembro. Eu não sou aquela pessoa que fica o tempo todo em redes sociais, que fica o tempo todo olhando tudo, que fica o tempo todo... Eu tenho até que me cobrar para olhar. Porque eu já peguei isso tanto como ser a minha profissão, que quando eu tô no momento off, para mim é total off. Por exemplo, quando sai do ar alguma coisa, eu sei que vai voltar, obviamente, né? Que eu preciso de tudo funcionando para que o meu trabalho funcione. Mas quando alguma coisa sai do ar, eu falo, ai, que delícia. Umas horinhas de paz. Mas assim, sai do ar, se diz, quando você se desliga um pouco? Não, quando o Instagram sai do ar, que acontece, não sei o que. Eu falei, ai, que... então naquele dia que... Ai, que maravilha. 5 horas, mais ou menos? Foi. Foi um alívio. Nem sei quando voltou. Mas assim, é um caos. Porque eu, por exemplo, as marcas nacionais, elas seguem um cronograma mais rígido. Tem o dia, horário da postagem, tudo certinho. E se não entrar, tem um problema. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma viagem, e aí tem uma marca nacional, tem um publi para entrar. Eu cheguei num lugar, não pega internet, gente, eu tô ferrada. É um problema, né? É um problema. Então, assim, tudo isso tem que estar programado. Agora, se é um problema geral do Instagram, aí é um problema geral do Instagram e a marca vai entender. Bem, a marca vai entender. Mas, geralmente, as empresas... Já aconteceu? Alguma marca, tipo assim, poxa, não postou, a publi não saiu. Nossa, já aconteceu demais. Você falou, o que aconteceu? A publi não saiu. E eu tava totalmente incomunicável. Aí, tem estresse danado, hein? Tanto é que, hoje em dia, quando eu vou fazer uma viagem, eu não marco nenhum publi nacional. Eu faço os meus publis antes ou depois, geralmente antes. E durante a viagem, eu faço extra. Por quê? As marcas que eu trabalho são marcas que realmente participam da minha vida, da minha rotina. Então, elas estão comigo em todos os lugares que eu vou. Então, se eu fizer essa viagem, eu faço um extra. Mas eu não deixo como o publi principal. Porque eu sou muito crítica também comigo. Eu não admito errar, eu não admito fazer errado. E quando eu vejo que alguém que eu errei com alguém, com uma empresa, eu fico muito mal. Então eu evito. Não é aquela coisa, precisa acontecer pra gente poder acordar, né? Mas assim, há um certo prejuízo naquele momento, né? Mas dependendo da situação em si, porque assim, faltou a internet, tô sem... Não tem como postar, né? Talvez o cliente entenda. Entende. Só que gera um mal-estar. Porque, por exemplo... Mas você se sente incomodada. Eu me sinto muito incomodada. Por exemplo, eu tenho um contrato com... vamos lá. Com a Vela. Vela Pro, né? Que é uma marca nacional, grande, enfim. E aí, eles têm o cronograma deles. Porque a minha postagem, quando eu fizer, vai entrar uma deles em seguida. E aí tem o grupo, que é com a assessoria da marca, junto com a minha assessoria. Então, assim, quando não acontece, eu vou bagunçar a programação da marca também. Não é só a minha. Então, causa um mal-estar. Entendi. Porque você fica meio que sem compromisso. E por mais que você tente justificar, eu tô falando com a verdade, mas tem muita gente que não é verdadeiro. Então, acho que já entra ali naquela margem de irresponsável. Pois é, por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque assim, você disse que se sente incomodado. Você se sente mal com isso, porque há a sua responsabilidade dentro daquela publi, dentro desse trabalho, né? Sim. Gabi, uma outra questão dentro desse tipo de situação também que pode acontecer, né? Me perdi aqui um pouco, deixa eu ver minha pesca aqui. Você se sente realizada hoje? Você se considera que falta algo a conquistar? Profissional? Profissional. Eu não vou te dizer que não, porque eu tô sempre atrás de coisas novas. Eu até falei, quando virou o ano, eu falei assim, gente, eu sempre tô me propondo a fazer coisas completamente diferentes para poder dar uma animada. Eu preciso desse gás, eu preciso do novo. Então, assim, não tem como eu te dizer, eu tô realizada. Porque todo tempo eu tô me colocando metas completamente diferentes. Então, assim, de olhar para trás, eu tô muito realizada do que eu me propus a fazer e o que eu fiz. Mas daqui para frente tem muito mais. Então, assim, é aquilo que a gente tá falando sobre motivação, né? Motivação pessoal que você tem. Sempre vai ter algo a ser conquistado. Mas pra Gabi, o que você diz? Poxa, eu quero ainda isso aqui. Profissional.
Nossa, não tem algo que eu falo, eu quero isso. Uhum. Não tem não. algo em mente, não, né? Não tem algo que eu, tipo assim, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar pra isso. Um lugar, uma coisa só não tem. Tem várias coisas que é o que eu vou plantando. Os 3 aí, que você imagina? As minhas metas, elas ficam em off. Mas assim, dessas metas que você tem, elas englobam, por exemplo, você falou em não sair do Piauí, talvez trabalhar fora dessa área que você atua hoje, por exemplo? Eu tô supondo, tá? Não. Eu gosto muito de trabalhar com a área que eu atuo hoje. Uhum. Também não me vejo indo embora daqui. Não, já quis, já pensei, mas não almejo, tipo, morar em lugar X, não sei, não almejo. As marcas que eu tenho ambição de trabalhar, eu vejo que daqui eu consigo conquistá-las. Já conquistei grande parte, então eu vejo que daqui eu também consigo conquistar outra parte. É isso. A pergunta que não quer calar. Quanto a Gabi tira por mês? Gente, eu sou uma pessoa extremamente discreta. Extremamente discreta. Bom, tem que perguntar. Tá bom. Passa de 10 mil? Passa. Interessante, gente. Porque, assim, Gabi, a gente tem que falar muito abertamente sobre isso. Sim. Porque, como eu te falei lá no começo, né? Sem essa falsa modéstia. E esse seu trabalho, né? Faz com que as pessoas, às vezes, duvidem de si. E você é o maior exemplo. Por isso que você está aqui. A ideia do Piauí em Cidade é falar sobre isso. Então, tudo bem, você não vai entrar em detalhes, tal. Eu te fiz a pergunta mesmo, um pouco pegadinha, mas é porque é para explicar bem, como você falou, o orgulho que o seu pai deve ter. Sim. Né? Todo aquele esforço lá atrás, né, da dificuldade financeira, e você hoje tira uma grana bacana com isso. Sim, sou muito realizada financeiramente com a minha profissão. Sim, bem direta, bem simples. Gabi, os haters. Vamos falar sobre os haters. Bora falar sobre essa galera. Ataques. Como é que é? Porque assim, você tá ali no Instagram aberto. Acredito eu, né, que há sempre quem vai lá só pra você é isso, fulano e tal, ou pra te acompanhar, pra te seguir, sei lá, de alguma forma pra te detonar, vamos dizer assim. Como é que você lida com esse tipo de situação? Assim, na verdade não acontece muito essa questão de detonar, de falar, não tem muito isso, né? O que tem são pequenas críticas que é nítido que aquilo não é pra mim. É um problema seu, uma dor sua que você não consegue superar e vem pra cima de mim. Mas o que me incomoda é a falta de privacidade que algumas pessoas querem ali invadir. Né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com internet, eu sou conhecida, né? Então eu tenho total consciência disso. Adoro demais quando conheço pessoas, quando, enfim, encontro pessoas, mas tem um limite, né? E esse limite é um limite que eu dou até onde fica confortável para mim. E o que me incomoda é as pessoas quererem ultrapassar o limite. Querer falar sobre assuntos que eu não abordo, nunca abordei, e eu não abordo em mesa de amigas. Entendeu? Por quê? Porque é meu limite. Então, eu acho desconfortável quando acontece esse tipo de coisa. Então, assim, você busca, tem a sua parte profissional, mas que as pessoas querem talvez envolver ou confundem com a parte pessoal, e você evita o máximo possível, é mais ou menos isso? Não, na verdade, assim, deixa eu lembrar aqui do episódio que uma pessoa falou, eu acho que foi sobre casa, e aí eu tô tentando lembrar exatamente o que ela falou, que foi uma coisa assim, nada a ver. Foi sobre casa, eu tinha me mudado recente, e eu acho que eu falei assim, sei lá, depois eu falo sobre isso, ou depois eu mostro isso. Ou então, eu recusei falar. Eu falei, eu não me sinto confortável em falar disso. Eu não acho que eu tenho a obrigação de falar, eu me mudei, a partir de agora eu moro em lugar tal, entendeu? Eu acho que não. Aí a pessoa fala assim, mas antigamente você mostrava até as panelas da sua casa. Eu disse, meu amor, a panela tá aqui, você continua vendo. Agora, essa transição de vida
é que eu prefiro fazer sozinha, entendeu? Mas a Gabi, a essência da Gabi, ela é entregue. É o que eu dou. Então, assim, é a minha essência, é a minha energia, os meus gostos. Mas eu não preciso fazer isso com as pessoas envolvidas na minha vida. Porque a opção foi minha. Eu não tenho que envolver outras pessoas, entendeu? Então, isso meio que confunde a cabeça das pessoas. O fato de ter uma vida pública com falar sobre absolutamente tudo. E eu nunca falei. Você falou aí do exemplo da pessoa. Cadê as panelas? Não seria mais fácil ignorar esse tipo de gente? Não, porque eu achei muito absurdo. Não, mas eu falei pra ela, né? Eu falei, olha, não é assim. Você não foi no direto. Não, eu falei, você tá falando de uma coisa que não tem nada a ver. Você tá falando você tá falando de uma transição que eu fiz na minha vida, não sei o quê. Enfim, expliquei pra ela. Mas é aquela coisa, tem gente que não quer explicação, tem gente que realmente quer confusão. Como você falou, o problema é nela, né? Total. Você recebe, por exemplo, uma pergunta que eu acho que ocorre muito com muitas mulheres, já vi, e homens que mandam pra você fotos talvez indevidas, nudes. Nudes? Recebo nudes, não. Mas sim, tudo bem, você não abre, mas a minha pergunta homens chegam lá pra você te abordando, tipo assim, te oferecendo coisas. Zero. Já aconteceu isso desde o começo do seu trabalho? Não, lá no começo, que eu era uma menina, tinha 16, 17 anos, teve isso. Inclusive, eu contei um dia no meu Instagram que eu tava fazendo um trabalho e aí um cara, um velho, chegou pra mim e falou assim, larga isso aí que eu dou tudo que você quiser. Eu falei... E aí eu me exaltei, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu me exaltei. Eu falei, você vai me dar o quê? Você vai me dar o que eu quero? Você sabe o que eu quero? Você acha que eu quero o quê? Dinheiro? Não, não quero dinheiro. Dinheiro eu quero conquistado por mim. Dinheiro eu quero trabalhar pra ter. Pra nunca precisar na minha vida ouvir de alguém arrogante como você que você vai me dar o que eu quero. Sendo que a pessoa não sabe absolutamente nada. Então, assim, lá atrás... Você mandou o direct dele, né? Você não, isso foi pessoalmente. Pessoalmente? Isso foi pessoalmente. Cara, pessoalmente. Gostei. Isso foi pessoalmente. Então, isso foi lá atrás. E com o tempo que eu fui me tornando mulher, né? Deixei de ser menina. Não aconteceu mais esse tipo de coisa. Mas, assim, esse cara chegou altamente grosseiro, machista. Mas ele te abordou? Me abordou. Na frente de outras pessoas? Ou... Não, me abordou. Tava só e me abordou com esse diálogo que eu achei ridículo, mas é o que a gente vê muito nessa sociedade machista que a gente tem, né? Eu era uma menina que estava trabalhando e a pessoa acha que pelo fato de você estar ali atrás de um trabalho, você quer também uma vida mais simples, né? Posso assim dizer. Que fácil não vai ser. Você se submeter a outra pessoa não é fácil. Aí, seu grande imbecil hoje, você vai acompanhar esse podcast. Deve ter morrido, era um velho. No mínimo, se não morreu, ele vai no mínimo dormir com a consciência um pouquinho pesada. Pelo menos durante esse podcast que ele estiver assistindo. Ou alguém que sabe da história. Desculpa. Faz parte. É a história da espontaneidade. Gabi, dentro dessa questão dos haters, né, uma das questões que eu vi consultando sobre você, falaram até que você estaria grávida. Interessante. Na verdade, assim, gente, já surgiu tanto tipo de coisa. Pois eu trouxe uma das coisas mais assim, que eu vi absurdas pra... mas sim, surge, comentam, as pessoas veem, especulam, é o que eu acho mais chato. É a verdade absoluta que é tida, assim, de uma especulação. Então, eu sempre falo assim, primeiro, se um assunto não é abordado, é porque ele não... Se eu não estou abordando um assunto, é porque eu não quero falar sobre o assunto. Então, se você quiser falar sobre o assunto comigo, espere eu abordar. E se eu não abordar, é porque não aconteceu. Perfeito. Ponto. A vida é sua, né? Total. E eu acho que o momento de cada pessoa tem que ser respeitado, né? Então, assim, já aconteceu... Eu me separei, eu sou separada. E aí, quando eu me separei, as pessoas só queriam falar comigo sobre separação. Falei, gente, algum dia eu cheguei aqui falando, eu me separei a partir desse momento? Não cheguei. Então, se eu não falei, é porque não é um assunto confortável. Não é um assunto que eu quero falar. Agora, se você quiser me perguntar, falar assim, olha, tá tudo bem? Você tá bem? Ninguém pergunta se você tá bem. Ninguém pergunta se
se aconteceu. Não, as pessoas só querem saber o motivo. E foi por quê? Aí especulam 1 milhão de coisas. Enfim. É que você falou, né? Tem conversas que ficam com seus amigos, com sua família, que você não precisa estar expondo. E tem conversas que não é com ninguém. Eu simplesmente quero ficar na minha sozinha. E assim, quando surge esse tipo de, sei lá, um comentário em um outro Instagram, porque hoje em dia tá na moda também a questão dos Instagram de fofoca. Sim. Né? E aí eles colocam, eu vou usar a expressão que você colocou, a verdade absoluta. Eu chamo de notícia de WhatsApp. A notícia de WhatsApp é quando o cara recebe a informação, a ponte Juscelino Kubitschek caiu. Aí espalha. Aí vai, espalha. Aí minha mãe liga. Manda mensagem. Alguém manda. Mas tu sabe, assim, o errado que eu acho disso, além de absurdos que são compartilhados, é você não pensar na pessoa que você tá falando. Sim. Então, assim, é você, por exemplo, antigamente checavam notícias. Mas assim, entenda. Por isso que eu chamo de notícia de WhatsApp. No WhatsApp ninguém checa. As pessoas estão em busca de likes, de mais curtida, compartilhamento. Total. E aí termina... É o famoso caça-like. Caça-like. E aí termina virando algo... Poxa, se a pessoa vai colocar lá, Gabi Pinho está grávida, há uma informação a respeito disso e tal, não sei o quê. Ela tá bombando lá de curtidas. Né? Com a especulação... Porque, gente, é uma necessidade de ser a primeira pessoa em falar que, meu Deus. Enfim. Aí entra... Mas tem um detalhe aí, que você falou lá no começo, que é a história da credibilidade. A pessoa perde credibilidade. Não, mas sim. Ela ganha audiência? Não, mas já aconteceram inúmeras coisas que falaram de mim. Não tô falando nem em relação a esse assunto, não. Mas já aconteceram inúmeras coisas que falaram de mim que não tinha nem pé nem cabeça. Não tinha, tipo assim, o menor sentido. E não tem como a pessoa saber se se é verdade ou não, porque eu não sou uma pessoa que pega o meu celular e vou dar satisfação. E aí tu acha que isso surge de onde? É alguém que fuxica pra ela? Não, é alguém que... Não, gente, eu fico realmente pasma com as notícias que botam. Notícias que botam. Mas não sei, é alguém que inventa e manda e não sei o quê, enfim. E não tem como saber se é verdade ou não, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa que vou passar o dia me justificando na internet. E outra coisa aí, você passa na cara dessas pessoas aí, que inventam essas notícias, o seu trabalho, né? Passa na cara que eu digo, não é que você vai fazer isso. Você vai continuar trabalhando, se dedicando ao que você faz de melhor. Eu só acho que as pessoas deviam checar antes de sair colocando muita coisa. E se for algo verdadeiro, de você falar com a pessoa e de você respeitar o momento da pessoa. Só isso. Tem processo judicial contra alguém, você movendo, por conta de algo parecido com isso? Não, mas também não teria problema em fazer, não. Tô pensando, né, Gabi? Deixa eu ver esses comentários que saem aí. Gabi, a gente tá chegando próximo já ao fim. Tem aí umas imagens aí que o pessoal vai colocar aí da sua família, né? A gente já falou do seu pai, da sua mãe. Você falou dos seus irmãos. Luiz e João, confirma? Certinho. Vejo imagens também do seu afilhado, qual é o nome dele? Todo mundo igual. Manuel. Seus irmãos aí. O que eles fazem? Trabalham com? Foram tudo para a área da saúde. O mais velho é médico, oftalmologista, e o mais novo tá terminando medicina. Então, assim, a minha pergunta eu vejo que você posta, tem algumas postagens com família. E a sua família é o seu alicerce, o que representa, assim, para você dentro desse trabalho? Porque você falou na resistência que tinha. Mamãe. e tem essa questão familiar, que é muito pessoal também. Então, assim, como é que a tua família hoje encara isso? Poxa, a Gabi Pinho. Hoje ela tá lá em cima. Então, como é que é essa relação? Eles se respeitam, eles estão junto contigo? Hoje a minha família é total apoio da minha vida, de absolutamente tudo que eu faça. Eles me incentivam muito. Como eu falei, eu não sou uma pessoa muito aberta. Por exemplo, eu nunca fui de chegar em casa e falar pro meu pai, pra minha mãe, que eu tô pensando em fazer isso. Os meus projetos, as minhas coisas, as minhas decisões, eu gosto de tomar sozinha. Eu gosto muito da minha individualidade e de respeitar realmente o meu momento, porque quem vai viver sou eu, né? Então, quando eu falo pra eles, é mais ali como um apoio, um incentivo. E tudo isso eu tenho deles. São pessoas extremamente simples, discretas, mas com um amor, assim, absurdo.
Nós todos somos muito, muito, muito unidos. A gente estava até agora, antes de chegar aqui, brincando que a gente tem um grupo da família, né? Que é só pai, mãe e nós 3 de irmãos. E o nosso grupo é uma palhaçada. O tempo todo. Meu pai saindo com a camisa listrada, uma bermuda xadrez. E a gente dizendo que ele tinha brigado com a moda, era o inimigo da moda. Aí ele, que nada, pelo menos eu tenho uma gata do meu lado. Bacana isso aí. Então, assim, é muito leve, né? Minha família, ela sempre mostrou isso, que tem respeito, tem leveza, tem apoio, e que a gente pode sempre contar um com o outro de forma muito tranquila, de forma muito leve. A parte da cobrança já passou, ficou lá atrás. Alguns dos teus irmãos, ou teu afilhado, tem esse lado eu também vou entrar... Não, zero. Meus irmãos... E você nem incentiva também, não? Não, jamais. Meus irmãos não têm nem foto em rede social. Eu falo, gente, parece que eu tô falando com um estranho. Não tem foto nem no WhatsApp. Acredita? Nós somos completamente diferentes. Dá uma aulinha pra eles, pra poder... Não querem. Deixa eles lá. Deixa eles lá na vidinha. Do jeito que eles são muito discretos. Falando também dessa questão pessoal, você hoje tem um namorado, médico Lucas. Conheço o Lucas, inclusive. Lucas não é médico. Não é médico, não. Olha, eu vou informação errada de portal, viu? A fonte... Não vou lembrar a fonte, senão não vou falar. É informação errada de portal. Foi, deram no portal. Eu sei exatamente quem botou, Lucas, mas não é médico, o Lucas é empresário. Empresário. E como é que é a relação sua com ele hoje? Nessa divulgação que você faz, sua. Assim, o Lucas, ele entrou num momento da minha vida que eu já era Gabi, né? Então, ele entrou, sabe que ele entrou sabendo? Diferente do meu primeiro namorado, que ele viu a minha vida mudando. E aí gerou um desconforto na mudança. Mas o Lucas não, ele já me conheceu, eu sendo do jeito que eu sou, tendo a profissão que eu tenho. E ele me admirava por isso. Então, já ganhei aí metade da fichinha. E ele me apoia muito, muito mesmo. Não tem aquela de, foto assim não pode e tal. Vai sair assim? Nunca teve, mas eu sou uma pessoa muito, como eu te falo, eu sou uma pessoa muito discreta. Eu sou uma pessoa que eu tô o tempo todo batendo na tecla do mais conteúdo e menos corpo. Muito bem. Uma questão que talvez você já tenha lidado ou alguém te procurou por conta disso. Há uma cobrança ou você já pensou em algum posicionamento político? Assim, eu tenho o meu posicionamento, mas eu acho que é é porque assim, por exemplo, quando Gabi vai, eu agora tô falando um pouquinho de mudança, que eu vou me mudar. As pessoas não querem mais saber de outra coisa, só querem saber desse assunto. E eu tenho milhares... Que você fala, mudança de casa. Certo. E eu tenho milhares de outros compromissos e outras postagens e outros publis e outros conteúdos para soltar, né? Então, perde totalmente o foco do meu trabalho. Então, desses assuntos, eu prefiro não me envolver. Obviamente que o meu posicionamento, ele sempre é dado. Mas eu não gosto de me envolver, de estar ali o tempo todo falando sobre aquilo, porque eu vou perder totalmente o meu lado profissional. Eu vou ser a pessoa que é X. Entendeu? Que tem um lado, né? Exato. E aí, por exemplo, uma foto que eu coloque, o assunto vira política. Uma caixinha de perguntas que eu abro, o assunto vira política. Porque é exatamente isso sempre em qualquer coisa. A pessoa, ela só quer falar do momento ali e eu tenho trabalho para cumprir. Mas já te cobraram, assim, pra falar? Você devia... Ai, gente, as pessoas fala cobram... mal do Bolsonaro, as pessoas cobram o tempo Lula, todo. As pessoas cobram o tempo todo sobre tudo. Elas acham que tipo assim, o que eu entendo, né, do que eu acompanho as pessoas pensam que são dona, né? É isso. E fala assim, eu não sou... obviamente, eu respeito, sim, eu acho que todo mundo tem que ter um posicionamento. E se você tem uma rede de poder, é interessante você, pelo menos de forma discreta ou da sua forma, você abordar alguns assuntos importantes. Mas, para uma pessoa que vive do jeito que eu vivo, que eu tenho inúmeras marcas para representar, eu posso manchar alguma outra marca por conta de algo que eu falei. Então, assim, eu tenho que me policiar muito sobre isso. Muito.
E as pessoas, como elas estão vivendo aquele momento caloroso da política, elas só querem ouvir sobre aquilo. Já te chamaram para se candidatar? Ou se filiar a algum partido? Já. Já? Já. Quem? E deixa eu ver. Mas já, e não tem absolutamente nada a ver comigo. Mas você chegou a pensar? Não, deixa eu pensar e tal. Não consigo. Não dá, não consigo. O que você viu assim como algo fora do que eu faço e tal? É totalmente fora do que eu faço. Eu vi, na verdade, eu botei assim, a minha vida ela vai ser dividida em 2 momentos. Tudo que eu construí até hoje e o que eu vou viver a partir daqui. Eu quero apagar tudo que eu construí até hoje? Não quero. Uhum. Eu acho que eu ralei muito para conseguir o que eu consegui. Bacana. E eu quero continuar daqui. Então, eu não quero dividir em 2 momentos. Viu? São poucos que pensam assim. Viu muita gente pensar assim, tá? Gabi, a gente tá chegando próximo ao final. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Corisco, a Pulse Propaganda e a Resolvo Engenharia. Gabi, planos para o futuro. O que é que você pode falar do futuro? Eu tentei arrancar um pouco aí, você se segurou, mas assim, o que é que você pode revelar pra gente? O que é que você tem de planos? O que é que a Gabi está preparando para o ano de 2022, para os próximos anos? Assim, de profissional, eu até falei para você, meu podcast está quase saindo. E lá eu vou falar sobre muitos assuntos que a rede social não me permite falar porque a rede social quer uma coisa muito enxuta, né? Uhum. E eu gosto muito de dialogar, de dividir experiências. Eu acho que as pessoas se policiam muito também na hora de falar e tal. E não, eu quero realmente abrir assuntos importantes e vida real. Então esse é um projeto que está muito perto de sair. Tem um nome do podcast? Tem, Pode Gabi Podcast, que aí a gente vai fazer um trocadilho de pode não pode. E é bem legal. E aí a gente vai abordar assuntos da vida real. Crescimento das empresas, que é o que eu estou focando bastante nesse lado empresarial. Então, todos os dias a gente está aí também buscando crescer. Eu estou buscando crescer como empreendedora, que é algo que eu tenho como dever pessoal. Esses são os meus maiores desafios. E na parte do Instagram, que é a parte de produção de conteúdo, o maior desafio foi o que eu te falei, é o dia a dia, né? Então, assim, esse ano a gente já entrou com um planejamento anual, com quadros novos. Então, assim, quando você trata do Instagram, ele demanda muito tempo. Verdade. Então, a gente vai ter quadros, a gente vai ter uma coisa mais organizada e cada vez mais profissional. Muito bem, Gabi, estou satisfeito. Quero te agradecer, foi muito bacana a maneira como você colocou algumas questões que não sei se você já tinha falado em outros locais, mas que algumas revelações, inclusive, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. E eu espero que tenha ajudado, né, as pessoas a se identificarem, por exemplo, na produção a produzir conteúdo na internet para ganhar dinheiro e que se motivem, porque essa é a ideia do Piauí em Cidade. Quero até te presentear. Parabenizar, já parabenizei. Muitíssimo obrigada. Pra você, tá bom? Abre aqui para suas considerações finais e mais uma vez só agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, tá? Por favor, considerações finais. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, de poder falar um pouco mais da minha vida, da minha carreira, do meu negócio. Por mais que hoje seja um negócio mais conhecido pelas pessoas, mais conhecido e reconhecido, ainda tem muita dificuldade em entender os bastidores. Então, é muito legal poder compartilhar, poder ajudar também pessoas que têm interesse em trabalhar com isso, que têm vontade para esclarecer. E também incentivar, né? Que é o que eu faço o tempo todo. Eu falo, você é o único responsável pela sua vida. E não é fácil, nunca foi fácil, e nunca vai ser fácil. Então, você realmente tem que se esforçar muito para você fazer diferente. Conquistar um nome da forma que eu conquistei é muito gratificante, é uma responsabilidade absurda, mas é muito gostoso de ver que eu trilhei esse caminho sozinha.
Bacana, muito bacana, muita coisa boa que eu, por exemplo, particularmente, aprendi muito com a Gabi também nessa questão de produção de conteúdo. Espero que você que nos acompanhou até aqui já tenha apertado lá o botãozinho inscrever-se, tá bom? Nosso canal no YouTube, youtube.com/TV86. Mais uma vez agradecer a todos que nos acompanharam. Esse é o Piauí em Cidade.